A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Hoje, último áudio do estudo Um Homem Chamado José, amém? O título dessa mensagem é Romanos 12:17, né? Que vai falar sobre pagar o mal com o bem. Você pode acabar matando seu inimigo com isso, porque ele não está esperando você pagar o mal com o bem. E estamos falando da história de José, que ele estava pagando o mal que fizeram a ele com o bem. Mas deveríamos entender por que toda essa história, por que eu estou te contando toda essa história, né? Nós vamos entender no final agora mesmo. Amém? A linda revelação de José a seus irmãos aconteceu em Gênesis 45, 1 ao 14. Agora, ele vai se revelar aos seus irmãos. Gênesis capítulo 45, do 1 ao 14, disse assim. Vejam só. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou, fazei sair daqui todos os varões, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó o ouviu. Reparam que ele contou para os irmãos e começou a chorar demais. E disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. É assim que as pessoas que acham que te matou vão ficar quando ver você sendo exaltado. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, porque haverdes vendido para cá. Porque para conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Aleluias! A maior história e a maior revelação de entender como Deus trabalha é você pegar esses áudios de José que eu fiz e você entender por que você passa prova. Por que está passando veneno? Por que está nos problemas? Tudo você vai entender estudando agora a história de José. Mas a resposta está no versículo 5 do capítulo 45 de Gênesis. Ele foi vendido para o Egito. Mas para quê? Para a conservação da vida. Um homem pagou o preço para que uma nação fosse salva. Para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Verso 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vossa face para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar. O inimigo pensa que ele é alguma coisa. As pessoas que acham que pode alguma coisa com você estão de pé porque você quer, porque você está orando por eles também. Ou você não ora pelos seus inimigos? Pelo versículo 7, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa vida na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Olha só que lindo. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus. Oh, aleluias. Que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gozém e estarás perto de mim. Aqui ele falando com os irmãos para ir buscar o pai dele, né? Estará perto de mim. Tu e teus filhos e os seus filhos dos filhos, e as suas ovelhas e as suas vacas, tudo que tens. E ali te sustentarei porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. Olha que lindo o versículo 11, meus irmãos. E eis que os vossos olhos veem, e os olhos de meu pai, de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço.
profundo. Depois de todo esse discurso, agora ele começa a chorar com seu irmão, matando a saudade do seu irmão. Em Gênesis 45, verso 25 e 28, eles contam para o seu pai. Vamos lá ver? São 3 revelações. Gênesis 45, 1 ao 14, Gênesis 45, 25 ao 28, e depois eu falo o outro. Vamos lá. Eles contam para Israel, que é seu pai. Gênesis 45, 25 e 28. E está assim. E subiram subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Imagina o coração de José sabendo disso, de Jacó sabendo disso. De repente ele descobre que seu filho está vivo. Há esperança para a árvore cortada. Lembram dessa mensagem? Há esperança para a árvore cortada. Porém, versículo 27, porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel, ou Jacó: basta, ainda vive meu filho José? Eu irei e verei antes que morra. Foi o que ele disse. E o encontro de Israel e José aconteceu em Gênesis 46, verso 28 a 30. Você pode acompanhar aí, que é a terceira revelação entre os dois. E em Gênesis 49 e 33, aconteceu que depois de um bom tempo que eles passaram junto, Jacó morre. Eles ficaram em prantos por muitos e muitos tempos. Eles choraram. Gênesis 49 e verso 33. Acabando, pois, Jacó de dar os mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Morre um homem que sofreu bastante. 12 filhos e uma filha, 2 servas e 2 esposas, e uma grande nação, uma grande responsabilidade. Filho de Isaac, neto de Abraão, morre um grande homem, Jacó. Dado o nome de Deus a ele, Deus deu um nome a ele de Israel. Os irmãos de José agora temem a vingança, já que seu pai morreu. Isso está lá em Gênesis capítulo 50, verso 15. Vamos ver? Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Temeram. É assim que o inimigo espera. Uma certa vez, o inimigo tentou destruir Israel, o povo de Israel. E aí aconteceu que o profeta Eliseu foi lá e orou a Deus para que cegasse. Não estou fugindo da mensagem, está junto. Cegasse os olhos do seu inimigo. O seu inimigo ficou cego, todos os soldados ficaram cegos. Eliseu, por exemplo, chegou perto deles e disse assim: vem cá, me dá a mão, vocês estão procurando um caminho para ir para tal lugar? Não é por aí não, é por aqui. Eles estavam cegos, eles deram a mão para o próprio inimigo. Assim, Eliseu atravessou todo o deserto. Talvez o diabo ficou pensando: como pode? Hoje era meu dia de triunfo. O inimigo ia destruir Israel. Mas eu estou vendo os meus inimigos, meus soldados contra Israel de mão dadas. É assim que Deus quer. Que oremos pelos nossos inimigos. Aí de repente Eliseu passa todo o deserto com eles e leva até o palácio. O rei puxa a espada querendo matá-los e fala: opa, aqui não. Você não vai matar esses inimigos. Esses prisioneiros são meus. Aí você poderia dizer assim: o que Eliseu fez com aqueles prisioneiros? Eu vou te dizer. Ele mandou servir água, mandou servir pão. Orou a Deus para que abrisse suas vistas. Quando eles ficaram bons aos seus olhos, temeram porque estavam no meio do povo de Israel. Mas Eliseu mostrou para eles: não se trata o inimigo com as mesmas armas que eles nos tratam. Foi a lição que ele ensinou, foi a lição que Jesus está te ensinando e é a lição que aprendemos aqui. Os irmãos de José tinham medo, porque agora, já que Jacó morreu, José pode se vingar de todo o mal que ele sofreu. José dá uma resposta para eles lá em Gênesis capítulo 50, do 19 ao 21. Vamos ver a resposta? E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar a vida a um grande povo.
Agora, pois, não temais, eu vos sustentareis, e vós e vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Que profundo! José viveu 110 anos, meus irmãos, e nos deixou uma linda lição. Não pague o mal com o mal, mas temos que pagar com o bem. Pois não sabes os planos de Deus. Deus pode permitir um mal acontecer na sua vida para gerar um bem lá na frente. Aprendeu com a história de José? Prestou atenção do que aconteceu com a história de José? Ele confessou com a boca dele que tudo aquilo foi permitido de Deus. Às vezes você não está entendendo o plano de Deus. Por que você está acontecendo tudo isso com você? Por quê? Então não reclame. Se não sabes, não reclames. Ore, agradeça a Deus para que Deus venha te abençoar cada vez mais. Mas não reclames. Não deixe de perder a bênção. Não deixe essas coisas destruir você. Amém?